Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto. Deus abençoe a cada um de nós para que possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, possamos ter a certeza de que Jesus está presente em nossa vida, a certeza de que nós sempre somos guiados pelo Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Nós vamos iniciar invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com humildade e confissão, nos acheguemos a Deus e confessemos os nossos pecados, sabendo que por sua graça e por seu amor, Deus nos perdoa. Gracioso Deus e amado Pai, reconhecemos que pecamos contra Ti todos os dias da nossa vida por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos que o nosso único merecimento é a condenação eterna. Suplicamos que tenhas piedade e misericórdia de nós e não olhes para os nossos pecados, mas pedimos que Tu olhes para o que Cristo fez por nós, a sua obra em nosso favor, e então perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Nosso Deus e Pai promete o perdão dos pecados quando arrependidos confessamos a Ele. Por isso, todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram os pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o Salmo de número 8. Salmo 8. Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos orar. Pai Celeste, agradecemos-te pelo perdão recebido. Agradecemos por Jesus ter realizado a obra da salvação por nós e também agradecemos por este momento de culto. Pedimos a Tua bênção para este culto e que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração e permanecer na certeza de que podemos confiar em Ti e de que Tu estás presente em nossa vida. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós seguimos com o primeiro hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador.
Leitura para hoje, a primeira leitura, Gênesis capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 2, versículo 4, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na.
Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Até aqui a primeira leitura do Antigo Testamento. Nós também queremos ouvir a leitura de Atos capítulo 2, versículos 14, a primeira parte, e depois 22 até o 36. Ele diz assim: Então, Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Versículo 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura de Atos. Nós seguimos com mais um hino. Dá-nos a tua palavra para podermos
ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar o nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar, e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro Leitura do Evangelho para hoje, Evangelho conforme Mateus 28, versículos 16 até o 20, que diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei,
Ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a nós neste momento em que nós queremos refletir sobre a sua santa palavra. Amém. No texto de Mateus 28, versículos 16 até o 20, nós temos um encontro entre Jesus e os seus discípulos. Aqueles discípulos passaram 3 anos com o Senhor. Com ele, eles aprenderam muito. Viram Jesus realizar muitos milagres. Viram o poder de Jesus. Também, Jesus ensinou para eles que ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Então, olhando apenas para isso, nós poderíamos imaginar que os discípulos, ao verem Jesus depois de ressuscitar, teriam tranquilidade diante do Senhor. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Mateus conta para nós que eles foram para o monte que deveriam ir. Chegando lá, eles viram Jesus. E ao verem o Senhor, ao mesmo tempo adoraram e duvidaram. É claro que isso não quer dizer que os discípulos deixaram de crer em Jesus ou não confiavam mais nele, não confiaram que ele havia ressuscitado. Aqueles discípulos, diante do Senhor Jesus, na verdade ficaram sem saber o que fazer naquela situação. E aí, ao nós olharmos para os discípulos, olharmos para o que é o ser humano, nós vamos chegar à conclusão de que aquela reação deles era perfeitamente normal. Aqueles discípulos viram Jesus sendo preso, viram ele sendo condenado injustamente, viram sendo morto e nada puderam fazer. Alguns até traíram o próprio Senhor Jesus. E depois disso tudo, Jesus aparece diante deles vivo. A reação deles é normal. Olhar e hesitar diante do Senhor. Diante dos discípulos hesitantes, o Senhor Jesus se aproxima deles. Isso é o que Deus faz. É o que Deus sempre fez. Deus vai em direção ao seu povo. Sempre foi assim e sempre será. Aqueles discípulos são um exemplo para nós de como é o ser humano. Mesmo eles vendo tudo que eles viram, mesmo eles aprendendo tudo que eles aprenderam, eles estavam ali diante do Salvador, sem saber o que fazer. É bem provável que nós também ficaríamos da mesma forma que aqueles discípulos diante do Senhor. Notem que, mesmo eles vendo Jesus, ainda assim duvidaram. Porém, certamente a palavra do Senhor acalmou e orientou aqueles discípulos. Por isso, diante daquilo tudo, daquela situação toda, Jesus se aproxima deles e começa a falar. E a primeira frase que Jesus utiliza faz todo sentido para aquele momento. Pois como poderia alguém morrer e ressuscitar? E então Jesus diz para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é um dos atributos de Deus, onipotente, todo-poderoso. É isso que Jesus é. Por isso nem sequer a morte pôde deter o nosso Salvador. A morte que tanto assustava aqueles discípulos, aterrorizava eles. Eles tinham medo de ter o mesmo destino que o Senhor Jesus e por isso eles se escondiam em casas com medo de serem também presos e mortos. A morte que ainda nos aterroriza, a morte que nós não conseguimos lidar com facilidade e nunca poderemos enquanto estamos no mundo. A essa, Jesus venceu. Nem a morte pôde deter o nosso Senhor. Jesus venceu a morte,
venceu Satanás, venceu por nós, para dar a salvação para a humanidade. Ressuscitado e vitorioso, Jesus aparece a seus discípulos, apesar da fraqueza deles, apesar das suas dúvidas, ele se aproxima e começa a falar. Nós podemos ver nesta cena toda a fraqueza humana e a bondade divina. Todos aqueles discípulos que estavam ali naquele momento já partiram desse mundo. Agora, os discípulos são outros. Agora, nós que cremos em Cristo, somos seus discípulos. Mas temos muitas semelhanças com aqueles discípulos. Nós também somos imperfeitos, nós também temos dúvidas e nós também vamos hesitar. Felizmente, o Senhor Jesus não mudou. É o mesmo Deus poderoso, todo-poderoso. É o mesmo Deus bondoso. Nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos ouvi-lo pela Escritura Sagrada. E a missão que foi dada para aqueles discípulos ainda vale para nós, os novos discípulos. O envio para fazer discípulos, para testemunhar, é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Por isso, isso inclui a nós também. Mesmo nós sendo fracos, mesmo sendo imperfeitos, mesmo ainda sendo pecadores, nós recebemos do Senhor a nobre missão de anunciar a salvação, a boa notícia da salvação, com palavras e com atitudes. De Deus é que vem a força para realizar isso. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. O próprio Senhor Jesus diz isso. Porém, Deus não obriga ninguém a ser salvo. Jesus conquistou a salvação para o mundo. Deus oferece a salvação a todos. E nós sabemos que muitos rejeitam a salvação. Muitos rejeitaram na época de Jesus, na época em que os discípulos estavam ali, e continuam rejeitando ainda hoje. Não cabe a nós julgar e separar quem é que rejeita, quem é que crê no Senhor Jesus. Cabe a nós fazer a vontade de Deus, anunciar a notícia da salvação. Após comissionar os seus discípulos, Jesus ainda acrescenta uma promessa. Pois mesmo ele falando tudo aquilo, eles ainda poderiam ter dúvidas. Eles ainda poderiam hesitar em muitos momentos, como nós também. Então Jesus acrescenta a promessa, dizendo: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E aí está mais um atributo de Deus, onipresença. Jesus pode estar, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim cremos que Jesus está presente na Santa Ceia. O pão e o vinho não simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Como o próprio Senhor Jesus disse quando ele instituiu a Santa Ceia. O pão é o corpo, o vinho é o sangue. Jesus está presente na ceia. Jesus também está presente na nossa vida como um todo. Ele veio estar com a humanidade. Que conforto e alegria é saber que Jesus está sempre presente conosco. Pois, como aqueles discípulos passaram por momentos em que eles duvidaram, hesitaram, certamente nós também hesitaremos. Também teremos dúvidas. Isso tanto pode acontecer quando nós formos falar a respeito da salvação, quando nós formos contar para as pessoas a obra de Cristo em favor da humanidade, como também pode acontecer na vida como um todo, que também é um testemunho. Além disso, haverá momentos de angústia, momentos de preocupação, momentos de sofrimento. Por isso, como é bom saber que Deus está conosco. Como é bom saber que Deus está presente em nossa vida, não importa a situação. Quando olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós somos fracos, somos imperfeitos, cometemos muitas falhas.
Nós podemos focar nisso e ficar olhando para as nossas fraquezas apenas. Isso nos levaria ao desespero. Nós temos uma outra opção. Nós temos a opção de olhar para nós, reconhecer que somos fracos e que não há solução em nós, em nossas capacidades, e que nós precisamos de Cristo. E então, olhar para Cristo e confiar em Cristo, no que Ele fez por nós. Certamente, essa é a melhor opção. Olhar para Cristo, confiar nele. Confiar que Jesus conquistou a salvação para cada um de nós. Confiar que Ele está presente em nossa vida. Nos últimos tempos, têm surgido muitos livros de autoajuda. E como se pode imaginar, esses livros dizem que a ajuda está em você mesmo. Eles dizem que você tem que procurar a solução em você mesmo, você tem que olhar para você e encontrar a solução. Não tem nada de novo nisso. Sempre foi dito isso e nunca funcionou. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que confiar em Cristo, não em nós. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, na obra de Cristo em nosso favor. Confiar no que Ele faz por nós. Confiar no seu cuidado. Ele é quem salva. E quando nós falamos que Jesus salva, Jesus nos salvou, nós estamos querendo falar sobre a vida eterna que Ele conquistou para nós. E também o cuidado que Ele tem por nós aqui neste mundo. Isso é a salvação que Ele conquistou para nós. Ele não nos salvou e nos abandonou. Ele nos salvou e continua conosco sempre. Por isso, nele nós podemos confiar. Portanto, confiando em Cristo, cumpramos a nossa missão de testemunhar. Levemos o Evangelho para mais pessoas, sempre sabendo que estamos amparados pelo poder de Cristo. Estamos guiados por Deus. Quando surgirem as dúvidas, as preocupações, lembremos que aqueles discípulos também passaram por isso. E Cristo esteve lá para ajudá-los, guiá-los e ampará-los. Por isso, quando nós passarmos por isso tudo, lembremos da promessa de Cristo. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Jamais sossego
nós vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos de ti. Nós não poderíamos contá-las todas. Queremos te agradecer pela salvação, pelo Senhor Jesus ter vindo ao mundo, ter sofrido e morrido por nós, ter conquistado a vida eterna para nós. Nós queremos te agradecer pela fé que tu colocaste em nosso coração, pelo Espírito Santo agir em nós, nos fazer crer e confiar no que Cristo fez por nós. Pedimos que o teu Santo Espírito continue agindo em nós, nos fazendo confiar em Cristo, nos mantendo na fé e nos fazendo anunciar a mensagem da salvação. Também queremos te agradecer pelo cuidado em nossa vida. Sabemos que tu cuidas de nós e nos amparas. Isso muito nos alegra e pedimos que tu continues cuidando de cada um de nós. Por isso, nós queremos orar em favor daqueles que sofrem. Pedimos que tu olhes com carinho, estendas a tua mão protetora sobre aqueles que estão enfermos. Bondoso Deus, pedimos, cuida deles, cuida das pessoas que estão cuidando deles, abençoe para que tudo ocorra bem. Oramos também em favor daqueles que estão de luto. Pedimos que tu estendas a tua mão protetora sobre eles, conforte, console e guie a cada um na certeza da ressurreição para a vida. Amado Pai, nós também queremos pedir que tu continues guiando a cada um de nós em nossa vida, cuidando, abençoando e protegendo. Somos fracos, somos imperfeitos, somos pecadores. Precisamos do teu cuidado sempre em nossa vida. Bondoso Deus, nós também queremos te agradecer por este momento de culto e pedir que tu continues abençoando o meditar da tua palavra, continue abençoando para que possamos dedicar tempo para estudo e meditação dos teus santos ensinamentos, para que possamos aprender mais, possamos fortalecer a nossa fé. Bondoso Deus, nós oramos sabendo que tu estás ouvindo essa nossa oração. Nessa certeza nós suplicamos, se é para a tua honra e glória, atenda os nossos pedidos, pois nós oramos humildemente em nome de Cristo, o nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus, em sua graça, continue abençoando a cada um de nós, para que em nossa vida nós possamos ter a certeza de que Jesus está conosco. E Ele estando conosco, Ele nos abençoa, cuida, protege, ampara e também nós somos guiados por Deus no testemunho. E assim possamos testemunhar com nossas palavras e com a nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos encerrar com mais um hino. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão.
chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.